autora. Então, essa pergunta foi feita para vários idosos, né? E trouxe para a gente, nesse artigo, que foi publicado em 2008, algumas dessas respostas, e eu trouxe aqui para vocês refletirem. Então, esse artigo, né, que o título dele era O Significado de Envelhecer para Homens e Mulheres, né, eu trouxe aqui algumas respostas, e eu gostaria também que vocês refletissem, até para ver se vocês pensaram também nessas respostas, aqueles que não compartilharam com a gente nesse momento. Para esse senhor de 78 anos, ser velho, né, envelhecer o corpo vai envelhecendo, os nervos, os ossos, né, tem problemas, eu tenho problemas de pressão. Para esse outro senhor de 68 anos, ele acha que envelhecer é quando fica doente. O mesmo senhor, ele fala, envelhecer é a doença, é a falta de família. Com o tempo a gente envelhece, não tem família, fica num asilo esperando que um ou outro vá lá dar uma palavrinha alegre, né? Então, para muitos desses, né, idosos que responderam esse artigo, alguns aspectos chamam a atenção. Alguém consegue dizer para mim o que foram esses aspectos que foram, assim, semelhantes nos registros dessas pessoas que eu destaquei do artigo? E eu gostaria de saber se muitos de vocês pensaram como eles também. Geralmente, a questão da doença mesmo, né? É a doença, também acho. Associar a velhice com doença, com problemas de saúde, o funcionamento do organismo já não é mais aquele. Uhum. Exatamente, né? Então, também muitas pessoas, assim como vocês, né, trouxeram, e essas pessoas que foram entrevistadas, né, relataram, né, a gente tem a ideia de que envelhecer é igual a doenças, problemas de saúde, né? E é esse o conceito que eu gostaria, né, de que vocês saíssem daqui sem ele, né? Como eu falei, o processo de envelhecimento, ele é um processo heterogêneo, né? A gente tem dois conceitos importantes nesse processo, que é a senescência, que é aquilo que todos nós, né, vamos sofrer de mudanças no nosso organismo, né? Todos nós iremos ter alterações nos nossos sistemas, como coração, pulmão, rim, pele, ossos, tudo isso vai ter perdas ao longo do envelhecimento. Isso é senescência, isso é fisiológico, isso é normal, todos nós teremos essas alterações. Mas para gerar doença, que daí isso significa senilidade, para isso eu tenho que ter outros fatores, né, que vão fazer com que eu tenha, por exemplo, né, na minha velhice, o desenvolvimento de hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, né? Para isso, eu tenho que ter fatores. E quais são esses fatores? História familiar, o sedentarismo, obesidade, erros alimentares, tudo isso vai contribuir para que a gente acabe desenvolvendo esse processo de senilidade, né? E saia do processo fisiológico normal, que é a senescência. Então, nem todos os idosos terão doenças, nem todo o envelhecimento se resume a isso. Então, isso é muito importante para a gente compreender, de fato, o que é o envelhecimento saudável e como que a gente pode contribuir com o nosso processo e com o de outras pessoas, de outros idosos que vocês atendem, que vocês cuidam, que vocês vão se deparar. Então, é muito importante isso. Eu trouxe aqui para vocês, talvez vocês a conheçam, né, a Andréa Pachá. Ela é uma advogada, né, juíza, e ela teve aí uma grande experiência na carreira dela, na vara, né, acho que trabalhando com gerenciamento, né, mediando conflitos familiares. E eu gosto muito de um livro dela, né, que ela escreveu, que tem o título Velhos São os Outros, né, que ela publicou em 2018. Não sei se algum de vocês já leu ou conhece. E através da experiência dela, né, principalmente na vara da família, gerenciando conflitos, ela escreveu vários trechos, né, e capítulos nesse livro, onde ela retrata um pouco dessa experiência dela. E alguns desses capítulos, e eu trouxe um trecho de um dos capítulos do livro dela, ela traz sobre a história dessa senhora, que eu vou relatar aqui para vocês.
Então, uma parte da história dessa senhora, ela diz assim sobre o envelhecimento. Também era uma idosa que estava tendo um conflito com a filha. E aí, uma parte do trecho é esse aqui que eu vou ler para vocês. Entendi que estava envelhecendo quando comecei a sentir a longa duração das tardes. Passei a vida correndo atrás de tempo para conseguir dar conta de tudo que eu tinha que fazer. E, de repente, o tempo passeava diante de mim, provocando-me e seduzindo. Eu não conseguia pensar em nada para ocupar o tanto de tempo que sobrava nos meus dias. Comecei a me sentir outra pessoa. A cabeça estava quase igual, mas o corpo não acompanhava a velocidade. Os movimentos eram mais lentos, a atenção precisava aquecer para pegar no tronco, e a memória. Demoro às vezes para lembrar. Minha filha até me levou ao médico. Acho que ela estava com medo de alguma doença. Fiz os exames e não era nada. Só velhice, como disse a psicóloga. Só velhice porque não é a velhice dela. Ela fala do que não entende. Aliás, entende de estudar, de ouvir falar, mas não está no meu lugar. Então, aqui é mais um relato, né, de uma senhora que está nesse processo de envelhecimento e tem os próprios familiares com dificuldade de compreender esse processo e de que entender que muitas das perdas e limitações que ela apresenta agora são relacionadas ao próprio envelhecimento normal, ou seja, a senescência, algo fisiológico, e não a algo que requer, né, uma assistência maior, um cuidado maior, ou no caso, por exemplo, uma perda de memória, que está relacionada ao envelhecimento normal, para muitas pessoas já consideram, isso é demência, isso é Alzheimer, né? Então, quando a gente compreende esse processo, a gente consegue ter mais empatia, né, pelo idoso, pela essa outra pessoa que está envelhecendo e por nós mesmos que vamos passar e que estamos passando por esse processo. Uma pessoa aqui, acho que foi a Eliana, né, comentou sobre a questão, né, de envelhecer estar relacionado a rugas. E aí eu trago essa imagem desse artista, Albrecht Dürer, que foi um artista de 1500, né, ele realizou essa imagem, né, que é um autorretrato da mãe dele em 1500. Se a gente for olhar, né, as obras de arte de artistas renomados, né, dessa época, muito pouco se retratava sobre o paciente, sobre a pessoa idosa. Muito porque muitos deles não chegavam, né, até essa idade, mas mesmo aqueles que estavam no processo de envelhecimento, como a mãe dele que ele retrata aqui, não eram retratados, né? Porque existia uma certa questão de não querer mostrar esse processo. E ele foi um dos primeiros artistas, e essa obra dele ela é bastante reconhecida justamente por isso, porque ele conseguiu retratar de fato a expressão que significa, né, o envelhecimento. Então, aqui a gente vê na obra dele, né, as rugas que expressam não só o envelhecimento da pele, mas expressam também a sabedoria, a experiência. Mostra que é uma senhora assim que demonstra, né, uma expressão mais dura, uma expressão talvez mais séria, pela história dela de ter tido muitos filhos, da luta, do trabalho que ela exerceu, né? Os ossos, né, bem mais assim destacados, mostrando também talvez um emagrecimento, talvez alguma questão relacionada ao próprio envelhecimento dela. Então, eu trago essa imagem também para a gente refletir que isso já não é de hoje, né? Já vem de muito tempo essa dificuldade de compreensão e de aceitação desse processo. E aí, para complementar essa imagem, eu trago aqui também um outro trecho, né, de um texto dessa autora Nora Ephron, que ela diz, né, meu pescoço é um horror. O pescoço. Existem pescoços de galinha, existem pescoços de peru, existem pescoços de elefante, existem pescoços com pelancas e pescoços com dobras que estão prestes a se tornar pelancas. Para conhecer a idade de uma árvore, é necessário cortá-la, mas isso não seria necessário se ela tivesse um pescoço, né? Então, a reflexão que eu falo aqui é justamente quando vocês viram a imagem daquela senhora com tantas rugas, imediatamente já imaginaram que ela era mais velha do que ela é, né? Só pelo fato daquela expressão, daquele olhar, né? E quando a gente fala, né, nessa questão de ver não é ter, eu trago essa reflexão aqui para vocês novamente.
E aí, faço uma nova pergunta, então. A gente está falando sobre o processo do envelhecimento, o envelhecimento saudável. E para vocês, o que é ter sucesso, né? E eu trago esse gráfico aqui para a gente sensibilizar e fazer uma brincadeira, né? Por exemplo, aos 4 anos, né, aos 2 anos de idade, por exemplo, o sucesso, né, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das crianças, é conseguir andar. Isso é um marco do nosso desenvolvimento aos 2 anos, né? E aí, aos 80 anos, também é conseguir andar, né? Chegar aos 80 anos com independência, com essa capacidade motora, para mim, como geriatra, né, é o que eu espero do meu paciente aos 80 anos. E é o que nós esperamos, é o que eu espero também aos 80, aos 90 anos. Eu manter essa capacidade. Então, a gente vê que desde o nascimento até o envelhecimento, muito se tem de similar, né? O que são os nossos objetivos? Poder dirigir. Aos 18 anos, a gente sonha com a nossa carta. Aos 70, né, eu espero ainda poder continuar dirigindo. E como que eu posso chegar nisso? Através do envelhecimento saudável, através de estratégias que me possibilitem isso, né? Então, essa é mais uma reflexão que eu trago para vocês. E aí, para falar um pouquinho sobre conceitos, eu trago esse conceito da Organização Pan-Americana de Saúde, que ela traz o conceito de envelhecimento. Então, eu já falei para vocês que o envelhecimento, ele é um processo heterogêneo. Então, ele é, sim, um processo sequencial, individual, acumulativo, e ele é irreversível. Não existe fórmula mágica, né? Não existe uma pílula mágica que vai impedir esse processo, né? Ele é um processo não patológico, então ele não significa doença, né? Ele é de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. O que a gente quer dizer com isso? É que realmente ele é um processo de deterioração do nosso organismo como um todo, todos os nossos órgãos vão ter perdas e limitações, né? Todos nós, né, membros da mesma espécie, vamos sofrer esse envelhecimento, né? Mas ele é um processo individual, justamente como eu já citei para vocês, e é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, esse slide aqui reforça, né, essas formas de envelhecimento. Então, quando eu falo do envelhecimento saudável, do envelhecimento fisiológico, do envelhecimento com senescência, né, é essa linha, né, acima que a gente espera alcançar, né? Porém, eu tenho diversos fatores, como eu já citei para vocês, como história familiar, sexo feminino, baixo nível socioeconômico, má nutrição, sedentarismo, sarcopenia, anorexia, múltiplas comorbidades. Então, se eu tenho mais comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, isso faz com que esse meu limiar de envelhecimento, né, esse meu processo de envelhecimento, que seria um processo de envelhecimento saudável fisiológico, possa passar a ser um envelhecimento patológico, e assim um envelhecimento com doenças, um envelhecimento com limitações, com incapacidades, com perda de autonomia, com perda de funcionalidade, ou seja, independência. E é isso que eu, como profissional que lida com esse paciente como geriatra, espero com o meu cuidado, com o meu atendimento, evitar que isso aconteça. E eu, como Luciana, né, também espero que isso aconteça. E aí, desde nova, né, e isso eu falo, nunca é tarde, a gente tem que tomar estratégias para contribuir para que esse processo seja o mais saudável possível. Tudo bem? E aí, o que é o envelhecimento saudável, né? E aí, a Organização Mundial da Saúde traz, né, essa definição, que o envelhecimento, a gente já disse, né, e já relatou qual que é a sua definição, mas aí, quando eu falo de envelhecimento saudável, ele é definido como um processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional. E o que é essa capacidade funcional? É a minha capacidade de eu conseguir me manter independente e ou autônomo ao longo do meu envelhecimento, permitindo, né, que eu viva, né, de forma longeva, mas com bem-estar,
com qualidade de vida. Então, o envelhecimento saudável é isso, é a manutenção da minha capacidade, né? Ou seja, da minha independência, das atividades diárias, que eu consiga ser capaz de realizar de forma independente as atividades básicas, que seriam tomar banho, comer sozinho, sair de casa sozinho, tomar meus próprios remédios sozinho, pegar um carro e ir ao médico sozinho, ou um ônibus, um táxi. Isso é a capacidade que eu tenho de fazer essas atividades básicas e atividades mais complexas de forma independente. E também garantindo com isso também a autonomia, né? A capacidade de eu tomar uma decisão sozinha, né? Então, isso que caracteriza o envelhecimento saudável, a manutenção dessa capacidade funcional, para que com isso eu tenha um envelhecimento mais com bem-estar, com qualidade de vida, mesmo numa idade avançada. E aí, como que a gente promove esse envelhecimento saudável, né? Do ponto de vista de políticas públicas, estratégias de saúde, existem diversas, né? Mas aqui a gente destaca, né, então, algumas estratégias que podem contribuir para nosso envelhecimento da população como um todo. Então, uma dessas estratégias seria, né, alinhar os sistemas de saúde em que atende a população idosa. O desenvolvimento de sistemas de cuidado a longo prazo, né, para que possa oferecer o cuidado de forma longitudinal para a população idosa. Criação de ambientes favoráveis a essa pessoa idosa. Então, não só sistemas de saúde, mas sistemas também que possam favorecer, né, a autonomia, a prática de atividade física, recursos sociais, interação social, tudo isso vai contribuir para esse processo de envelhecimento. Além disso, a melhoria da medicação, monitoramento desses idosos e da compreensão do status de saúde. Tudo isso são algumas estratégias do ponto de vista de políticas públicas que pode contribuir para a promoção do envelhecimento saudável. E aí, mais uma reflexão aqui, né? Quando eu envelhecer, né? Como eu espero que seja a minha vida e o mundo à minha volta? Eu sempre falo que a gente está envelhecendo todo dia. Amanhã eu vou estar mais velha do que hoje, né? Depois também, né? Então, quando eu falo em envelhecer, eu não estou falando só a partir dos 60 anos. Estou falando a partir de hoje. Então, eu gostaria que, além das reflexões que eu já fiz até aqui, que vocês também se perguntassem, e quando eu envelhecer? Ou quando eu estou envelhecendo, como eu espero que seja a minha vida amanhã, daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, com 60, 70, 80, 90, 100 anos? Então, essa reflexão. E aí, eu pergunto isso porque, como eu falei, a expectativa de vida está crescendo cada vez mais. Então, a gente sabe que hoje no Brasil, em média, 77 anos. Mas em países, né, desenvolvidos, né, a gente já tem uma expectativa muito mais altas. E a gente vive hoje um tsunami do envelhecimento, que é esse aumento da expectativa de vida de forma tão acelerada, e principalmente em países como o nosso, onde a gente ainda não está preparado para, eu como geriatra, cuidar dessa pessoa idosa, porque não vai ter profissionais, né, suficientes para lidar com essa população, e a gente também não conseguiu criar estratégias, né, suficientes para lidar com esse aumento de tantos idosos, isso do ponto de vista global, não só falando da nossa realidade. E aí, quando eu penso, né, naquela pergunta inicial que eu falei para vocês, em relação, então, como que eu espero que seja o meu envelhecimento, a minha resposta se baseia, né, no que é o envelhecimento saudável. Então, o que eu quero fazer hoje para proporcionar e para promover esse processo de forma satisfatória é a realização de exercícios regulares. Então, esse é um ponto, né? O doutor Alexandre me perguntou se eu falaria aqui em relação a dicas. Então, dicas, né, e sugestões para esse processo se tornar ainda mais favorável é a prática de atividade física. Isso já é confirmado que é, sim, uma medida para nos ajudar no envelhecimento saudável e diminuir o impacto que as alterações fisiológicas no nosso organismo vão acontecer. Então, eu sei que eu vou ter, como mulher, perda de estrogênio após a menopausa, isso vai afetar os meus ossos. Para evitar que eu perca mais massa óssea, mais músculo, eu tenho que fazer atividade física, porque eu sei que já a partir dos 30 anos eu já estou perdendo. Então, se eu estiver fazendo atividade física de forma contínua,
essa perda que eu já sei que vai acontecer, o impacto vai ser menor, né? Assim como também a dieta saudável, né? Então, uma dieta equilibrada, né? Existem alguns estudos, como o doutor Alexandre citou nessa palestra, que ele assistiu, né, perdão, nessa reportagem, que existe, sim, alguns estudos mostrando sobre restrição calórica, outros, algumas dietas específicas, mas o mais importante é uma dieta equilibrada, né? Uma dieta saudável, sem alimentos ricos em gordura, saturados. Então, isso é um ponto importante. Além disso, a saúde preventiva, ou seja, cuidar da nossa saúde para evitar o desenvolvimento de comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, o acompanhamento regular, isso é fundamental. Eu tenho pacientes de 30, 35, 40, 45 anos que já me procuram para promover esse envelhecimento saudável, justamente de forma preventiva, né? Muitos filhos de pacientes meus idosos também me procuram com esse objetivo, porque avaliam essa nossa, e consideram essa nossa avaliação do paciente como um todo, de forma benéfica, mas não querem só que a gente tenha esse acompanhamento a partir dos 70, 80 anos, e querem de forma preventiva. Além disso, estimulação intelectual, né, ou seja, né, como vocês falaram, os advogados têm essa grande vantagem, que eu considero realmente uma vantagem, que é a manutenção, né, da atividade laboral. Isso é, sim, comprovado também que é um fator para promover o envelhecimento saudável, né? Então, eu sempre oriento os meus pacientes a manter as suas atividades laborais, ou fazer coisas novas, aprender coisas novas, o maior tempo que for necessário e possível, porque isso também contribui. E, por último, talvez, e também, talvez também tão importante quanto os outros, é o senso de propósito, né? O doutor Alexandre comentou que aquela senhora era da ilha de Okinawa, ela é sim da ilha de Okinawa, e uma das características que eu vou mostrar para vocês dessa ilha é justamente, né, o que eles identificaram como característica para aumento da longevidade nessa população, além desses 4 fatores que eu identifiquei aqui, é o senso de propósito, né? Encontrar o seu propósito, isso também favorece ao envelhecimento saudável. Aqui também eu trouxe para vocês nesse slide aqui alguns determinantes de saúde que essa revisão sistemática publicou e encontrou como características que contribuíram, né, para o envelhecimento, ou na verdade para aumentar o risco de mortalidade na população idosa. E achei interessante essa revisão porque ela divide justamente em determinantes de saúde, que são características importantes. Então, o que eles viram? Que aumentar a mortalidade, né, nessa população idosa, dessa revisão que eles fizeram, foi relacionada a condições socioeconômicas, culturais e ambientais, condições de vida e trabalho, e aí aqueles pacientes que tiveram menos anos de estudo, menos alfabetização, menos educação em saúde, menos condições de ter o seu imóvel, menos participação social, menos engajamento social, tudo isso favoreceu, né, levou a maior chance de mortalidade nessa população, além de fatores relacionados ao próprio indivíduo, como tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Então, são fatores que a gente tem que combater para evitar que isso aconteça e evitar que o processo seja desfavorável. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas a gente tem as 5 zonas azuis, e talvez o doutor Alexandre, né, comentou sobre isso, quando a gente falou sobre Okinawa, né, essa ilha do Japão. Então, eles foram atrás, né, de tentar identificar quais foram as características que esses locais, eles têm o maior número de pessoas idosas acima dos 100 anos, né? Então, eles têm o maior número de, dentro da região, o maior número de pessoas longevas, né? E eles foram pesquisar, então, por que essa população tem, né, tanta gente acima dos 100 anos, né? E essas foram as 5 regiões, na Sardenha, na Itália, Icária, na Grécia, Okinawa, no Japão, Nicoya, na Costa Rica, e Loma Linda, nos Estados Unidos. E o que eles viram de comum, né, nessas regiões, né? Justamente isso que eu comentei para vocês, e não é à toa que a minha resposta, quando eu fiz a pergunta, se baseou exatamente nessas 5 regiões das zonas azuis, porque eu espero, sim, chegar aí aos 100 anos, mas eu espero chegar com envelhecimento saudável. E para isso, né, o que eles identificaram? Atividade física, bom humor, atividade laboral, né, e de preferência uma atividade laboral que eles viram em comum nessa região, era atividade no campo ou fazendo algo
que dava retorno para eles mesmos, né? Então, isso foi uma característica em comum, né? Alimentação saudável, né? Então, rica em alimentos também naturais, muitas hortaliças, frutas, legumes, muita dieta baseada na dieta do Mediterrâneo, né? Com peixes. Então, isso foram características em comum. E, por fim, né, o que eles encontraram é exatamente esse senso do propósito, que é encontrar o seu Ikigai. Não sei se todos conhecem esse termo, né, mas o Ikigai é um conceito japonês que significa uma razão de ser. E eles viram, né, e principalmente nessa ilha de Okinawa, né, essa população construiu esse termo, e justamente o que é o Ikigai, que é essa razão de ser, ou como a gente utiliza aqui, o senso de propósito. É encontrar algo, né, que nos dá satisfação, que nos dá a associação da paixão, da missão, da profissão e da vocação. É encontrar algo que a gente ame, em que você seja bom, em que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. A junção de tudo isso, né, leva a esse conceito do Ikigai, que é a razão de ser, que seria esse propósito. Então, isso foi uma característica também comum que eu sempre gosto de trazer. Para quem não conhece, tem um livro, né, do Ikigai, que também traz um pouco da história dessas 5 zonas azuis e traz também uma reflexão, até exercícios para nos ajudar a encontrar o Ikigai. E aí, ao vislumbrar todos esses fatores, né, a gente se pergunta, o futuro é incerto, né? Mas, ao mesmo tempo que o futuro é incerto, né, a gente tem muita criatividade para tornar esse processo melhor e mais favorável. E aí a gente sabe que existem múltiplos papéis e múltiplas estratégias para favorecer esse processo. Então, eu como geriatra ou profissional de saúde que cuida do paciente idoso, a gente sabe que a gente tem diversas áreas de atuação que podem contribuir. Então, seja o cuidado hospitalar, o cuidado ambulatorial, o cuidado de longa permanência, como eu falei, o cuidado de fim de vida, a educação desses pacientes, a educação da população sobre a pessoa idosa, né? Tudo isso contribui para que a gente tenha um olhar, né, diferenciado para essa população e consiga também favorecer esse processo de envelhecimento, tudo bem? Na geriatria, a gente costuma falar, né, como a gente falou aqui, que é o processo, né, da advocacia e da longevidade. Na geriatria, a gente costuma falar que esse processo de avaliação faz parte de 5 Is, né, da geriatria, ou como a gente costuma dizer, através da nossa própria mão, a gente consegue avaliar o que é mais importante na atenção e no cuidado. Então, só para a gente refletir aqui, olhando mesmo a nossa mão, o que é de mais importante e prioritário nesse cuidado. Então, avaliação de medicação, mobilidade, cognição, múltipla complexidade e também o que matter most seria o que é mais importante, né? Então, avaliar de forma individual cada paciente, cada idoso, cada pessoa, porque o que é importante para ele em relação aos objetivos de cuidado e preferências, né? Então, aqui as estratégias também, a gente tem diversas estratégias, como eu falei, de políticas públicas, e aí que eu trago para vocês conhecerem em relação ao que a Organização Mundial da Saúde também já desenvolveu, que é esse COPE, que é um material bem interessante para vários profissionais, não só da saúde, conhecerem estratégias para o cuidado dessa pessoa idosa para favorecer esse envelhecimento saudável. Então, depois eu compartilho aqui com vocês um vídeo que traz esse relato, além de estratégias do age-friendly, que são estratégias, né, que a gente tem hospitais age-friendly, ou seja, né, amigos do idoso, outros locais amigos do idoso, que possibilitam, né, esse olhar e esse cuidado. E aí o futuro, né, como eu falei, né, a pessoa idosa é o nosso passado, mas também é o nosso futuro, né? Quando a gente fala que envelhecer é experiência, mas a gente está vendo, né, os nossos pais, avós envelhecerem, mas também somos nós daqui para frente envelhecendo. Então, por isso que é importante a gente avaliar todas essas questões. E o futuro? Então, o futuro, aqui que eu deixo para vocês, é a reflexão dessas perguntas que eu trouxe para vocês, como que vocês esperam que seja o envelhecimento de vocês, pensando nesses fatores que eu falei que podem contribuir, e
todas as outras estratégias que a gente tem para cuidar desse paciente idoso e desse envelhecimento saudável, né? Então, hoje a gente sabe que o futuro vai ser muito tecnológico e já está sendo, então a gente tem várias estratégias sendo desenvolvidas para isso, né? A gente tem hospitais sendo construídos só para atender o paciente idoso, então, unidades únicas para isso, comunidades, né, como instituições de longa permanência, hospitais de retaguarda, só para essa população idosa com esse olhar, a telemedicina que também vem para também dar um suporte também para essa população, e isso foi muito vivo, né, na época da pandemia, né, isso só reafirmou a importância. Então, aqui realmente dados aí importantes para a gente refletir sobre o futuro. E aí, a mensagem que eu trago aqui é mais uma reflexão, né? Na prática de vocês, como advogados, né, existem abordagens para que a população idosa, né, lide com o seu envelhecimento como um processo contínuo da vida? Então, é essa reflexão, né? E aí, mais uma pergunta, né, para provocar, né, essa reflexão para vocês ao final dessa aula, né? O que o meu eu mais jovem acharia do meu eu agora? Porque a gente está envelhecendo todo dia, né? O seu João aqui, né, trouxe, né, como ele, né, de conselho, né, aos 92 anos ele diz, né, para nós mais jovens, né, não parem nunca. A dona Maria da Penha, aos 80 anos, ela sempre fala, né, nunca se cansem de aprender, né. Então, eu sempre apresento esse slide ao final das minhas aulas para que sirva como motivação, né, para a gente refletir sobre o envelhecimento. E aí, só para finalizar, eu termino aqui essa minha apresentação com esse slide. Eu sei que esse assunto, ele não acaba aqui, né? É um período muito curto para a gente discutir sobre envelhecimento saudável, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é justamente a gente refletir sobre esse processo, entender que vão ter diversos fatores que podem impactar de forma negativa, mas que a gente pode, sim, atuar de forma preventiva para diminuir esse impacto no processo de envelhecimento, né? E aí, só para finalizar, eu acredito, né, que um dos meus papéis como geriatra é contribuir para a mudança da percepção da sociedade sobre o envelhecimento e aceitar que envelhecer é viver e viver é envelhecer, né? Eu acredito que quando a gente aceita a velhice, a gente abraça esse processo da vida como um todo em si, né? Com toda a sua alegria, dificuldades. A gente entende o seu propósito, que é de nos ensinar a usar e gostar dos limites, né, que ela impõe, e que definem crescimento, sabedoria, eficiência e maturidade. A ideia não é romantizar o envelhecimento, é compreender que, sim, a gente vai ter perdas em diversos aparelhos, sistemas, como eu já citei aqui, mas a gente precisa compreender essas limitações e atuar de forma preventiva para diminuir o impacto, né? E a geriatria, né, me ensina diariamente que a idade não apaga as nossas características individuais e identidades. Pelo contrário, né? Como vocês já falaram aqui, envelhecer é ter experiência, então eu aprendo diariamente com os meus pacientes e com a minha prática exatamente isso, né? Que tudo isso engrandece, né, a nossa vida e as nossas características, né? E cada indivíduo é único, cada um de nós vai ter um processo diferente, né? Cada um de nós tem a sua biografia e existem muito mais diferenças entre indivíduos de mesmo grupo etário do que entre grupos etários diferentes. Então, a mensagem também com isso é para a gente também, né, combater muitas vezes o que a gente tem, às vezes, esse preconceito, né, o anti-aging, que a gente também defende tanto atualmente. Então, eu finalizo aqui e deixo aí a minha aberto para dúvidas, palavras e comentários. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Luciana. Nossa, que lindo, que linda a palestra. Muito obrigada por compartilhar conosco os seus conhecimentos, suas experiências. Doutor Alexandre Fanti, eu não sei se o doutor gostaria de falar, se a doutora Marta também sabe se tem algumas perguntas no nosso chat. Parabenizar, realmente. Olha a nossa querida Viviane Scrivani, nossa diretora, secretária geral da subseção de Santo Amaro, sempre presente também. Agradecer, Luciana, aí pelos ensinamentos, né, pelas palavras, e realmente entender que nem Ponço de Leão achou a fonte da juventude, então que a gente possa viver cada dia realmente aprendendo, compartilhando as nossas experiências e valorizando
né, principalmente a vida, e valorizando aquilo que ela nos dá, né? Então, envelhecer realmente é ganhar experiência, é poder trilhar um caminho de conhecimento e poder compartilhar com as novas gerações que vêm por aí tudo aquilo que a gente aprendeu e deixar aí sempre os bons exemplos e o legado que ao final da nossa vida, se tivermos aí uma trilha de bons exemplos, uma trilha de uma vida correta, uma vida idônea, a gente tem uma forma de nos eternizar, né? Que é realmente ser lembrado por aquilo que a gente fez e por aquilo que a gente deixou. Então, por isso que é importante a gente valorizar e a gente entender qual é a nossa missão, qual é o nosso caminho, e é uma das formas que a gente consegue nos perpetuar, ainda que seja na memória e no coração das pessoas que ficam. Então, acho que essa é a mensagem também que eu queria deixar aqui para todos e todas. Já vem as mãozinhas levantadas aí, a Viviane, Eliane. Então, acho que a Viviane foi a primeira, né, Marta? Ou tem alguma pergunta no chat? Não, no chat ainda não. Então, Vivi? Não resisti. Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Cris, né? Estamos assim de Cris. Doutora Eliane Macedo, obrigada por estar aqui com a gente. Doutora Luciana, olha, é um prazer. Eu não consegui entrar no começo, eu estava, gente, me mandem um link aqui, porque eu estava muito ansiosa para esse evento, porque eu acho que é uma discussão que muitas vezes a gente não reflete sobre isso, e a única certeza que nós temos, tirando o fato que um dia iremos morrer, é que vamos envelhecer se não morremos. E eu acho que é um ponto que a gente nunca se prepara para isso, né? Então, eu até conversei, essas minhas reflexões surgiram até de uma conversa que eu tive com a doutora Eliane, um outro evento, porque a gente começa a refletir como nós estamos tratando também os nossos, né? E eu acho que é muito importante, porque a gente nos coloca no lugar que nós estaremos passando por tudo aquilo daqui a alguns anos, né? E quando a doutora comentou que é procurada por pessoas mais novas para preparar para isso, aí vem essa curiosidade, né? A partir de que idade que a gente já procura para essa 35, 40, 45, e até qual que é o percentual hoje de pessoas que procuram, doutora? Porque eu acredito que ainda seja um percentual bastante reduzido, né? E eu não sei se de repente tenhamos aqui umas campanhas até para que a gente se prepare mais para isso. O que eu tenho visto muito é realmente esse problemático, enfrentando até pelo caso da minha mãe, da falta de mobilidade, né, de você ter um sedentarismo, como isso lá na frente impacta, e é um ponto que eu sempre estou indo muito atrás depois que eu fui percebendo dela. Mas aí vem a minha pergunta, doutora Luciana, a partir de quanto tempo a gente já pode bater no seu consultório para começar a se preparar para isso, né? Porque eu não quero ficar com essa massa magra, perder essa massa toda que eu tenho visto dos outros idosos, dessas dificuldades, né? A gente não quer ser dependente. Obrigada, gente. Obrigada. Palestra, já pode procurar ela. Terminando aqui a palestra, já pode entrar em contato, ela deixou o e-mail, o telefone. Já pensei que eu ia anotar aqui. Primeiro, obrigada, Viviane, pela pergunta, né, e pela sua participação. Bom, o geriatra, ele é o profissional, né, o especialista no paciente idoso, né, então, realmente, assim, ir ao geriatra, o mais indicado é o paciente idoso, justamente, e principalmente quem mais se beneficia são aqueles idosos, né, de alta complexidade, com mais comorbidades. Esse é o paciente que vai mais se beneficiar do olhar, né, e desse nosso cuidado, que é isso que a gente estuda até hoje, né. Mas o que eu vejo, né, e na minha prática que eu tenho percebido bastante, é que muitos filhos, netos dos meus pacientes acabam me procurando justamente porque se interessam por esse olhar, que é o olhar global que o geriatra tem, né, de não só focar na questão física e clínica, né, mas olhar o paciente como um todo em diversos domínios, né. Então, não tem uma idade certa para procurar, né. A minha sugestão sempre, né, se não for ao geriatra, né,
mas pelo menos conversar, né, com o seu médico clínico sobre esses aspectos. Então, qualquer profissional médico, né, seja um clínico geral, pode também lidar com esse processo e ajudá-la nesse processo de envelhecimento, né? Então, não existe uma idade, né? Nós, geriatras, somos especialistas no paciente idoso, aqui no Brasil, é acima dos 60 anos. E realmente aquele que é mais complexo é o que mais se beneficia. Mas esse processo pode ser realizado por qualquer outro profissional, desde que, né, consiga, né, realmente atuar dessa forma preventiva, né? Então, levando esses temas, essas questões da atividade física, alimentação, controle de comorbidades, eliminando outros fatores de risco, para poder promover esse envelhecimento saudável. Então, não tem uma resposta para eu te dar a partir dos 30 anos. O que eu falo assim, atividade física a partir de hoje, para quem não faz, mesmo que não faça, nunca é tarde, né? Alimentação, ficar atento em relação a isso, eliminar fatores de risco como tabagismo, etilismo, ter todo o propósito, o trabalho, tudo isso são questões que a gente pode fazer a partir de hoje, né? E ter alguém para acompanhar é fundamental também. Obrigada. Vivi, na dúvida, então, você se consulta no pediatra, pega a segunda opinião com o geriatra e, na média, fica ali, ó. E aí a gente passa para a Valuca fazer uma constelação, porque a gente é advogado, fica estressado e se envelhece, né? Então a gente já fica mais leve. Acho que a Eliane tem uma pergunta, né, Marta, pelas mãozinhas. Então vamos lá, Eliane, nossa colega aí. Sou eu. Salvador, Lauro de Não Freitas. é uma dúvida, é realmente agradecer. Agradecer a oportunidade dessa partilha de conhecimentos tão valorosos, né? Eu sempre digo, eu vi uma frase uma vez que eu achei extremamente interessante. O idoso é o jovem que deu certo. Então, se tudo der certo na nossa caminhada, nós chegaremos à melhor idade, né? Mas que possamos chegar lá com qualidade de vida, né? Sem tanta dependência, tanto física quanto emocional, né? A senhora trouxe muito essa questão de trabalhar as emoções, que para mim são, assim, imprescindíveis, né? Que a velhice está na sua mente, né? Então, essa questão de trabalhar o amor próprio, a autovalorização, as relações interpessoais, né? Isso faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida mais duradoura e salutar, né? Então, eu quero agradecer imensamente a partilha, a oportunidade de estar aqui e trazer uma mensagem, né? Que estejamos sempre em estado de presença, no aqui e agora, com as pessoas que perpassam a nossa vida, né? Porque é viver o presente. Se estamos envelhecendo a cada dia, que possamos viver de forma saudável, ecológica, viva mesmo, né? Que estejamos vivos e não vivenciando boas experiências, né? Muito obrigada. E outra coisa, aguardo vocês aqui na Bahia, tá? Por favor. Pode deixar, vamos para a Bahia. As portas estão abertas. Opa! Só Viviane, põe o casaco, tá nevando atrás de você aí, ó. Aí você vai ficar doente, né? Vai precisar do médico, ó. Eu nem vi esse plano de fundo, né? Que como estão falando de idoso, eu tô cuidando da minha aqui, né? Então, aí você vai pegar um resfriado, atividade que você vai ficar doente, menina. Se cuida aí, ó. Doutora Luciana, então, comentar aqui o que a Eliane falou, por favor. Eu acho o que ela trouxe é realmente super importante, né? Acho que essa relação da questão do envelhecimento em relação do ponto de vista emocional, né? Então, cuidar da nossa cognição, do humor, esses são pontos muito importantes, né? Faz parte desse processo. Então, acho que são pontos muito interessantes, além do convívio social, como eu falei, que também é uma estratégia que contribui muito, né, para isso, manter uma atividade laboral ou um trabalho voluntário, qualquer atividade, principalmente aprender coisas novas, são fatos que podem contribuir realmente para esse processo, né? E achei muito interessante que ela trouxe em relação à presença, né? Também acho que estar presente, né, faz parte. Eu sempre acredito que a gente está envelhecendo todos os dias, né? Eu achei muito interessante. Muito obrigada aí pela sua fala, Eliane. Um prazer tê-la aqui
Gosto muito da Bahia e fico muito feliz aí com a sua presença. Muito obrigada, me sinto honrada também. Muito obrigada. Mandar saudações ao presidente da nossa querida subseção de Lauro de Freitas. Dar saudações aí para ele. E lá, impressionante, doutor Luciano, uma vez eu fui fazer uma audiência em Salvador e eu fui na sede da OAB, lá no centro, né? Lá, impressionante, tem salão de cabeleireiro, lugar de maquiagem, negócio que aqui em São Paulo eu falei, devia trazer isso, porque por isso que o baiano vive mais que o paulista, porque mesmo no prédio do OAB, o pessoal para, dá uma relaxada, faz o cabelo, né, a unha e tal, e dá aquela desestressada, e o advogado aqui em São Paulo, não, ele vai para a sede do OAB para pegar o computador, fazer a petição, não sei o que, não dá aquela desacelerada. Então vamos trazer para o OAB também esse modo de vida que o baiano dá de 10 na gente. A CAAB aqui dá todo o suporte, né? Nós temos massagem, fazemos a unha, o cabelo não, as unhas, a massagem, eu acho que esse tratar das pessoas, não só dos advogados, ele tem que ser multidisciplinar, né? Nós não somos simplesmente máquinas para ter lá para operações de computadores, não. A gente precisa dessa parte do lazer, do entretenimento. Isso vai fazer com que nós, advogados baianos, venhamos a envelhecer com melhor qualidade. Não é, Pro? Não é, Pro? É isso, vamos trazer aqui, Marco. Vamos trazer, porque eu fiquei impressionado, eu parei para olhar, eu falei, meu Deus do céu, olha o que a gente precisa aprender com os baianos aqui, né, porque eu me chamou muita atenção, eu confesso que eu fui muito antes da pandemia para vários estados, em várias OABs, e nunca tinha havido nada parecido, e me chamou a atenção, e eu achei que realmente é algo que a gente precisa aprender bastante com vocês. Doutora Viviane, vamos lá, vamos fazer essa interseccionalidade. Eu acho muito importante. Eu comecei trazendo você, agora vamos aumentando aqui. Eu acho que também tem mais gente aqui querendo falar, né? Deixa eu ver aqui, vi umas bonzinhas. Acho que o doutor João Firmino está aguardando, eu acho. Por favor, doutor. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, foi uma excelente exposição, doutora Luciana. Dizer ao doutor Fante que hoje eu não estou como ouvinte aqui, né? E eu gostaria de compartilhar que, assim, durante a apresentação da doutora, eu me vi em vários momentos, né, que eu estou chegando à melhor idade de uma forma ativa, principalmente em atividade física. Então, isso para mim é primordial, além do meu trabalho, eu tenho isso em pauta, então todo dia eu me dedico no mínimo 1h30 à atividade física. Isso nos auxilia muito para a nossa atividade profissional e pessoal. Então, eu queria realmente compartilhar isso com vocês, que pode parecer bobagem, não é uma questão só de estética, mas é de bem-estar. Então, alimentação, atividade física, ela nos auxilia muito e faz a diferença no nosso dia a dia. Se você ainda não está fazendo isso, procure praticar. Coloque isso na sua rotina do dia a dia, que faz a diferença como pessoa e como profissional. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Parabéns, doutor João. Excelente, um exemplo, viu? Um exemplo, parabéns. Obrigada por compartilhar. Não quer andar, não quer caminhar, joga um xadrez, né? Xadrez também, ó, exercita a mente. Sim. Ah, tenho preguiça de andar. Não, então joga um xadrez, né? Pode ser uma palavra cruzada. Se você fizer isso no seu dia a dia, colocar uma rotina, é uma coisa muito simples. Você vai dedicar 15, 20 minutos por dia, você está colocando a sua mente em atividade. Então, isso é muito importante e faz a diferença. Faz mesmo. Acho que a doutora Luciana conseguiu motivar a plateia tá assim, eu lembro que eu escutei uma vez o doutor Alexandre Kalash, o geriatra e gerontólogo, ele dizendo que nunca é tarde para começar a cuidar da saúde, mas quanto antes, melhor, né? Então, já. Marta, nós temos mais perguntas? Sim, tem uma pergunta da doutora Eliana. Ultimamente, venho notado que a maioria das demências apresentadas pelos idosos são classificadas como mal de Alzheimer. É isso mesmo? Porque acho que antes tinha demência, esclerose, né? Então.
excelente pergunta, doutora Eliana. Primeiro, né, aquilo que eu comentei, até o exemplo que eu trouxe do livro da Adriana Pachá, traz essa reflexão, né? Primeiro que faz parte do envelhecimento a gente perder a memória, né? Então, perder a memória é algo que é fisiológico, né? Então, ou seja, nós vamos envelhecer, assim como eu falei que a gente vai ter perda nos ossos, perda muscular, a gente também pode ter, sim, um comprometimento na memória e isso ser considerado normal, fisiológico, senescência, né? Mas, se isso estiver impactando, né, a nossa independência, tiver outros fatores associados, né, não só o impacto no nosso dia a dia prejudicando a nossa independência, que é um fator, além de prejuízo em testes e exames que a gente faz para avaliar, aí sim eu digo que essa perda de memória está relacionada a um quadro demencial, né, que daí isso já é patológico. E aí, a demência mais prevalente hoje é Alzheimer, né? A gente tem diversas causas de demência. Por exemplo, um paciente que teve AVC pode evoluir com uma demência, paciente com doença de Parkinson pode ter demência, mas a mais prevalente ainda é a demência de Alzheimer. O que acontece é que muito antigamente a gente falava, né? Isso é demência senil, isso é arteriosclerose, né? Mas isso a gente não usa mais esses termos, né? O que a gente tem que compreender é que às vezes um idoso ele pode ter perda de memória e às vezes as pessoas já o colocam com esse rótulo, né, de demência, mas só pode ser uma perda de memória relacionada ao próprio envelhecimento, ou relacionada, às vezes, a uma medicação, relacionada, às vezes, a um quadro de depressão que não está tratada. Então, por isso que a gente precisa compreender, e, claro, esse paciente, essa pessoa que está perdendo a memória tem que ser avaliada por um médico, seja geriatra, ou clínico, ou um neurologista, independente, para daí avaliar se essa perda de memória está gerando esses comprometimentos, que daí sim eu posso falar, olha, isso é uma síndrome demencial de causa, né, por demência de Alzheimer, né? Isso não é só relacionado ao envelhecimento, aí precisa de uma avaliação completa. Mas a questão é não rotular, né? Todo idoso que tem perda de memória tem demência, não é assim, né? A gente precisa avaliar, né? E aí aquele exemplo da Pachá, ela fala exatamente isso, né? Eu comecei a esquecer das coisas e a minha filha já achou que eu estava com uma doença e já me levou no médico para fazer vários exames, né? Então, é porque já achou que era demência, mas não é bem assim. Mas a mais prevalente entre as demências, se de fato a gente falar que é demência, é Alzheimer. Ou memória seletiva, né? Você só lembra daquilo que... Eu tenho pacientes que são assim, eles brincam comigo. Eles falam exatamente isso. O filho fala, ele está esquecido, mas ele brinca, doutora, é memória seletiva. Eu falo, ele não ouve bem, mas aí ele fala, eu ouço muito bem, doutora. Que interessa, né? Muito bom. Mais alguma pergunta, Marta? Não, mas só tem vários e vários elogios para a doutora Luciana. Parabéns, obrigada. Por enquanto é só. Então, eu queria agradecer muito a doutora Viviane, que permitiu esse encontro interestadual. Muito obrigada, Viviane. Mais uma vez, a doutora Eliane, eu soube que a doutora Sara também esteve presente, doutora Sara Lopes, vice-presidente da Comissão de Lauro de Freitas, doutora Paula Ferreira também, e nós ficamos muito honrados com a presença, que seja o primeiro de muitos encontros entre as nossas comissões. Muito obrigada, Marta, minha companheira no evento, que sempre estamos juntas, muito obrigada. Obrigada a todos, em particular ao doutor Alexandre Fante, que incrivelmente sempre encontra tempo para prestigiar nossas comissões, nossos eventos. Muito obrigada, doutor Alexandre, e a doutora Luciana pela generosidade de compartilhar conosco suas experiências, seu conhecimento. Foi muito inspirador, muito gratificante. Muito obrigada.
Eu que agradeço novamente, doutora Cristina, doutora Alexandre e a todos presentes pelo esse convite, por essa experiência que realmente para mim foi muito de um grande aprendizado também, de troca, então eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigada, eu fico à disposição para dúvidas, perguntas outras que surgirem. Eu espero que eu tenha motivado vocês a essas reflexões acerca do envelhecimento, e como eu falei, né, essa palestra não acaba aqui, né, é só eu costumo falar que é uma provocação quando eu falo sobre esse tema, né, a ideia é justamente que vocês fiquem com esses questionamentos, levem para casa, para discussão entre a família, entre os colegas de trabalho, para promover, né, esse conhecimento e essa discussão acerca do envelhecimento. Acho que esse é o grande papel e objetivo dessa minha fala hoje com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você. Minha filha é muito sua fã. Desculpe, doutora Alexandre. Agora eu sei por quê. Por favor, doutora Alexandre. Não, só aí, para finalizar, agradecer realmente a doutora Luciana, a Cris, que organizou aí o evento, né, dentro dessa nossa proposta, nessa gestão, que é trazer não só os assuntos estritamente jurídicos, mas também proporcionar aos advogados o bem-estar, né, promovemos ali a caminhada, a corrida, íamos ter aí a yoga ou yoga, né, eu chamo de yoga, me corrigem dizendo que é yoga, mas teríamos, a chuva não nos permitiu, mas faremos em breve, então a palestra hoje da Luciana veio aí também somar a essa nossa visão, né? E quem sabe em breve teremos também aqui, assim como lá na Bahia, né, um espaço também para relaxar, para enfim, desestressar. E obrigado, então, a todos e todas que assistiram. Tenho certeza que a sementinha foi plantada, o conhecimento vai levar adiante, vai despertar aí nos colegas também a vontade de fazer e de continuar. E eu tenho, assim, como grande exemplo recente, né, uma pessoa fantástica que todo mundo conheceu, que até os 85 anos, o Clebão, né, o Kleber Batista, que infelizmente nos deixou o ano passado, mas era um exemplo de longevidade, um exemplo de um ser humano sensacional, sempre colaborando com os novos advogados, sempre muito ativo, né, participando de audiência virtual aos 85 anos, infelizmente nos deixou, mas deixou aí um exemplo de atividade, longevidade e principalmente de mostrar para as pessoas que os limites somos nós que colocamos. É óbvio que algumas vezes teremos limitações físicas, né, limitações outras que talvez não dependam de nós, mas existem muitas formas de superar os limites e mostrar aí para todos que é possível e que a gente pode e que a gente deve, né, principalmente nos manter saudáveis, nos manter ativos e com isso seguir adiante aí a nossa jornada até o dia que o Criador resolver que encerramos a nossa missão aqui, mas com certeza, como eu falei inicialmente, com a perspectiva e expectativa de encerrar a missão sempre com bons exemplos. Então, muito obrigado, Luciana, por compartilhar. E dito isso, agradeço a todos e todas. Tenham uma boa noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus. E nos vemos em breve. Amanhã temos palestra também, né, Marta? Qual que é a palestra que temos amanhã? Eu sempre não é final. Eu estava até com ela no começo aqui, agora não tem. Mas é de amanhã é de habeas corpus, né? Habeas corpus. É importante. Isso, às 19 horas. Então, nesse mesmo horário, às 19 horas, olha aqui, já no chat. Então, conto com vocês aí amanhã na palestra e relembrando a todos, aproveitando que ainda tenho memória, de que dia 14/10 teremos aquele super evento lá na Subprefeitura de Parelheiros, que traremos também o bem-estar através dos serviços da CAASP e também atividade física, né, ginástica, para todos aproveitarem uma sexta-feira das 10 às 16. Então, obrigado mais uma vez, conto com vocês nos próximos eventos e nos vemos em breve. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Boa noite.